dia, meus amados irmãos, meus queridos amigos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em nossos corações de forma poderosa, nos fazendo crescer cada vez mais em conhecimento e na sua graça. Meus amados, hoje temos aqui a grata satisfação de começarmos uma nova lição. A lição que nós vamos estudar pelos próximos meses é a lição do livro de 1 Coríntios, uma carta muito rica em informações doutrinárias, informações teológicas, quando o apóstolo Paulo escreve a uma igreja num estado espiritual, moral e ético muito parecida com a igreja que nós presenciamos hoje, que nós vivemos hoje, que nós experimentamos hoje. Então, Paulo traz uma série de exortações, uma série de informações doutrinárias para edificar a igreja, para que ela abandone os seus erros, né? as suas inclinações e, principalmente, as suas rebeliões, as rebeliões contra Deus, né? Uma igreja da cidade de Corinto é uma igreja relativamente muito rica, uma cidade muito rica, né? Não a igreja em si rica, mas a cidade é muito rica, uma cidade portuária, uma cidade também muito diversa culturalmente, e tudo isso aí se envolvia, assim, em determinado momento, uma verdadeira Babilônia. Confusões de línguas, confusões de pensamentos, confusões de ideias, tudo por causa de diversas culturas se chocando ali nos navios que iam e vinham de várias partes do mundo. Portanto, Paulo, né, a lição desta semana tem o título A Loucura e a Fraqueza de Deus. Paulo está dizendo que Deus tem fraqueza? Paulo está dizendo que Deus tem momentos de loucura? Não, claro que não. Paulo vai falar isso, claro, né? Inclusive está aqui a informação do verso síntese, o verso dessa semana, que Paulo vai falar justamente dessa linguagem, porque ele está falando a uma igreja que se julga erudita, se julga culturalmente muito sábia, né? E aí, um povo muito erudito, um povo que até certo momento dá a entender que é um povo meio prepotente, porque é de uma cultura, muitas vezes, quem sabe, até se julgando superior às outras nações, por se tratar de uma cidade grega muito rica, né? Pois bem, por isso que o verso 5 diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, claro que Paulo não está dizendo que Deus tem fraquezas e que Deus tem momentos ou espasmos de loucura de vez em quando, não. Deus nem é louco nem é fraco. Deus nem tem resquícios de momentos, existe momentos de loucura. Existe um pensamento popular que diz assim, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Diz assim, né? Todo mundo quer passar um chá, um remédio, né? Quer dar uma de médico. E louco, de vez em quando na vida, o homem perde a paciência, se desespera, fala alguma coisa que não deveria. Então, esse pensamento se aplica perfeitamente aos seres humanos. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, até cola, né? Mas Deus não. Aqui, Paulo está dizendo mais ou menos assim, ó, se Deus tivesse o mínimo se Deus fosse, se Deus tivesse uma grande fraqueza, mas uma fraqueza muito grande, que a gente não pudesse medir. Se ele tivesse essa fraqueza muito grande, ainda assim ele seria mais forte do que o ser humano. Se Deus fosse dono de uma loucura mais louca que tivesse no universo, Deus fosse o louco dos loucos, né? O maior de todos os loucos, ainda assim, a sua sabedoria era inatingível pela capacidade humana, né? O homem não teria.
Então, Paulo está justamente chamando a atenção daquele povo que estava, que o povo é quem estava, a igreja, que se diz Igreja de Cristo, estava tendo os momentozinhos de loucura, estava fazendo loucura, estavam, né, dando testemunho de fraqueza carnal, estavam cometendo pecados, né? Que Paulo, ao longo da carta, vai destacar uma série dessas coisas, né? Então, Paulo está chamando a atenção deles para que eles, assim, não se julguem deuses, não se julguem mais sábios do que Deus, não se julguem mais fortes do que Deus, vocês, cidade, igreja. A igreja de Corinto não é mais forte do que as outras igrejas, a igreja de Corinto não é mais sábia do que as outras. Então, Paulo está dando aqui um pequeno puxão de orelha na igreja, como lá no Apocalipse nós temos, por exemplo, um grande puxão de orelha na igreja de Laodiceia, né? Eu sempre que leio esses textos aqui no livro de Coríntios, vejo assim certas similaridades de fraqueza entre a igreja de Corinto e a igreja de Laodiceia. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição aqui de 1 Coríntios. A primeira, começando aqui pelo início, né? 1 Coríntios 1, verso 1. A primeira pergunta diz assim: a quem Paulo e Sóstenes auxiliava Paulo, talvez até escrevendo, né? A quem Paulo e Sóstenes direcionam esta carta e como ele cumprimenta a igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 até o 3 diz assim: Paulo, chamado de apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, escreve, né, à igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor aqui, tudo maiúsculo aqui, não existe, tá? Esse Senhor Jesus Cristo, mas esse Senhor é uma aplicação ao Pai, tá? Mas essa versão aqui, ela está forçando a barra, né? Aí, em seguida você tem, ó, Senhor deles e nosso, né? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que o Senhor aqui mostra bem claramente que esse Senhor todo maiúsculo só é aplicado lá no Antigo Testamento, quando fala de Yahvé, Deus o Pai. Esse Senhor todo maiúsculo é substituindo a palavra Yahvé. Não cabe no Novo Testamento, quando se utiliza o termo Kyrios para Senhor, né? Que não e Deus é a palavra Theos. A palavra equivalente para Yahvé do Antigo Testamento, no Novo Testamento seria Theos, tá? É que equivale, referindo-se a Deus o Pai. Então, o Senhor aqui é normal, é Kyrios, né? Que algumas versões do Novo Testamento quer forçar a barra para chamar Jesus de Deus, e não é, tá? Não é esse o objetivo. Nas cartas paulinas, inúmeros PhDs especialistas em cartas paulinas, jamais se aplica o termo Theos a Cristo no Novo Testamento, tá bom? Vamos lá. Isso, inclusive, PhDs que são trinitarianos, né? Que pregam que Jesus é Deus. Eles realmente confessam que não tem isso, é impossível encontrar, né? Pois bem, então Paulo aqui na introdução, ele com Sóstenes, ele faz uma convocação falando aqui aos santos, aos que foram chamados, né? Os santos que foram chamados a serem santos e que invocam o nome do Senhor Jesus, né? Que eles recebam, né, a graça de Deus o Pai, né? E a graça e a paz, né? A graça de Deus o Pai e a paz do Senhor Jesus, respectivamente, que é o que ele diz aqui. E ele deixa bem claro, né? Ele diz que em todo lugar, chamados santos, com todos os que em todo lugar, ele deixa bem claro que a igreja de Cristo não é aquela somente de Corinto, né? Se tivesse alguém lá em Coríntios achando que eles eram os únicos, que eram, né, no sentido de que eram muito especiais, ou que eram os melhores nesse sentido, Paulo deixa logo claro aqui que não é assim. Em todo lugar tinha santo, em todo lugar havia pessoas que foram chamados por Cristo, né? Chamados por Deus, né? E comandados por Cristo aí, sendo orientados através dos apóstolos. Então o texto aqui, ele conclui dizendo o seguinte, né? Como é que se invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, né?
dizendo claramente, ó, graça e paz da parte de Deus, Deus é o nosso Pai, esse termo idu não está dizendo que Jesus é o Deus nosso Pai. São duas pessoas distintas. Idu é uma partícula aditiva, uma pessoa mais a outra. Paulo vai usar esse termo em praticamente todas as cartas que ele vai escrever. Por que eu estou comentando isso? Porque em algumas versões tendenciosas da Bíblia, algumas traduções forçadoras de barra, quando se lê lá em Tito 2,13, uma outra carta de Paulo a Tito, tem algumas pessoas que esquecem do idu, né? Aí emendam tudo e diz que Jesus é o Deus. Não, lá está, né? Do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Seguindo um padrão que Paulo escreve em todas as cartas. Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é outra. Essas duas pessoas juntas, né, Pai e Filho, estão por trás assim de toda a obra de controle, de comando, de direcionamento do seu povo, que de forma espiritual conduz a igreja. Essa é uma verdade que nós vamos ver ao longo, não só da carta de Coríntios, mas das cartas de Paulo. Continuando aqui, meus amados, vamos para a segunda pergunta da nossa lição, que nos traz aqui mais um importante questionamento. O que Paulo afirma sempre fazer e o que ele mostra que a igreja recebeu? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 6, diz assim, ó, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, né? Aí, entre parênteses aqui, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado em vós, né? Aqui é uma parte que foi acrescida, né, pelos copistas. Então, mostrando claro aqui, né, Paulo diz que sempre fazia ações de graça, era grato a Deus por causa dos irmãos lá de Corinto. Paulo amava aquele povo, né? Como nós também temos o dever de amar nossos irmãos, né, em todas as partes, né? Então, Paulo disse que dava graça a Deus por eles. Mesmo a igreja de Corinto tendo esses problemas, vários, até problemas gravíssimos, espiritualmente gravíssimos, que Paulo vai destacar aqui na primeira e na segunda carta, mesmo assim, Paulo amava aqueles irmãos, né? Eles com os defeitos dele, né? Paulo poderia ser muito mais ríspido, muito mais rígido em relação a esse tratamento, mas Paulo trata os seus irmãos com amor, né? Mesmo reconhecendo assim as suas dificuldades, né? Paulo vai escrever coisas duríssimas, coisas que nem todo mundo teria coragem de escrever, porque seria muito vergonhoso. Já imaginou você escrever uma carta dizendo assim, eu sei que tem irmãos aí que não são dignos de ser chamados de irmão, está se deitando com a mulher do seu pai, cometendo abominação. Era um pecado semelhante a outros pecados abomináveis que a Bíblia, né, que a Bíblia descreve na cultura deles lá, a Torá vai falar muito sobre isso. Então, Paulo deixa bem claro, né, porque mesmo eles estando naquela dificuldade, eles haviam recebido a graça de Deus. A graça de Deus havia se derramado sobre eles. Não era um prêmio, era uma dádiva que tornavam eles enriquecidos, diz o apóstolo Paulo, né? Essa graça havia dado a ele em forma da palavra, o conhecimento pleno da palavra e de todo o conhecimento. Ele fala bem claro aqui, ó, um conhecimento pleno sobre Deus, sobre Cristo. A igreja de Coríntios era uma igreja informada. Era uma igreja preparada, né? Era uma igreja que realmente sabia claramente a doutrina de Deus, a doutrina da nova aliança, a doutrina, né, em que os apóstolos estavam fincados, a grande mensagem aos gentios e ao mundo todo, a mensagem de salvação. Então eles sabiam, e Paulo deixa muito claro aqui nessa introdução. Portanto, meus amados, essa semana nós vamos crescer muito nesse conhecimento, vamos avançar nessa lição aqui do capítulo 1, que traz muitas informações
sobre a igreja do primeiro século e sobre muitas doutrinas preciosas passadas pelo apóstolo Paulo à igreja.